Salve pessoal, estamos aqui no servidor chinês porque chegou ele, o homem, Shagal de Wyvern, o nosso querido Radamantes triste, o Radamantes depressivo, mais um assassino de trevas. Suikyo Garuda é assassino também, então eu pensava que ele seria habilidade ao guerreiro. E o Virmer de Griffon, que seria lançado, simplesmente não temos mais notícia do personagem, ele estava no código do jogo, foi removido. Parece que após o Shagal já teremos aí o lançamento dos personagens do The Lost Canvas. Inclusive, gente, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. A armadura do Shun tá bugada e tá aparecendo a imagem da Sapores do Cagarro. Então, o nosso querido espectro das chamas negras já está adicionado no código do Lendas da Justiça, tá? As informações são da armadura do Shun mesmo, mas ela tá bugada, o Cagarro tá bugado nela. Mas enfim, gente, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, que é muito importante para o nosso crescimento. E antes de começar o vídeo, gente, quero trazer um recadinho rápido aqui para vocês. Nós sabemos que o global dos Lendas da Justiça tá fazendo aí 3 anos, né? E é claro que a Jolimax não ia ficar de fora dessa. Veio aí com um evento incrível, onde cumprindo missões e convidando amigos, você concorre a prêmios muito bons, que vão desde baú de personagem de luz e sombra, ponto vermelho de constelação, sangue divino de armadura, voucher de desconto, double coins e muitas outras coisas. A Jolimax é a parceira oficial do 100 Lendas da Justiça e de muitos outros jogos. Inclusive é a plataforma mais fácil, rápida, prática e segura para fazer as suas recargas. Então, falou em recarga? Não perde tempo. Acesse a Jolimax. Temos aí o link aqui na descrição do vídeo. Retornando aqui pro nosso querido Shagal de Wyvern, ou Shagal de Wyvern, que dá na mesma coisa. Cara, olha essa Sapores, mano. Olha essa Sapores, velho. Que design impecável. Inclusive, ela tem menos detalhes que a Sapores do Radamantes em relevo. Vou até tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês verem aqui, os ombros, os detalhes são mais sutis, é um pouco mais harmonizado. Quando a gente pega aqui as Sapores do Radamantes, a gente vê que é mais destacado. Os detalhes aqui, os relevos nos ombros, as partes aqui da armadura, ó, que vocês podem ver. Os detalhes são mais destacados, as asas são mais abertas. São como realmente lâminas aqui separadas, o capacete também é diferente. Mas enfim, vamos ao que interessa, que são as skills aqui do nosso querido. Eu não vou mentir pra vocês, eu prefiro o design da armadura do Shagal do que a do Radamantes. Inclusive, gosto mais dessas Sapores num tom mais sombrio, porque aquele roxo meio avermelhado eu acho muito feio. É feio demais. Prefiro mais assim, mais próximo do mangá. Então vamos aqui para a primeira habilidade dele, a Ultimate, que se chama Greatest Caution, ou Destruição Máxima. Shagal libera uma poderosa onda de choque para atacar um alvo, repelindo ele continuamente e causando 10 segmentos de danos equivalente a 60% do poder de ataque dele. Cada segmento de dano causará dano adicional igual a 2% da vida máxima do alvo até 100% do poder de ataque de Shagal. No nível 2, cada ataque dissipará um buff do inimigo e o último ataque derrubará o alvo por 2 segundos. No nível 3, durante o lançamento dessa habilidade, Shagal entra no estado de Super Sapores. Nesse estado, cada ataque tem um efeito de 25% de roubo de vida. A segunda habilidade, Ataque de Wyvern Voador, é uma habilidade de ciclo. Shagal se aproxima rapidamente do inimigo, agarra ele e joga para o alto, causando 260% de dano e repelindo o alvo por 2,5 segundos. No nível 2, o dano aumenta para 320%. No nível 3, durante o lançamento dessa habilidade, Shagal fica imune a qualquer dano e efeito negativo. E no nível 4, atualiza imediatamente o tempo de recarga dessa habilidade se ele conseguir matar o alvo. Na terceira skill, é uma skill de abertura, Poder do General do Inferno. No início da batalha, Shagal aceita a ordem do exército do submundo para assassinar seus inimigos. Sua taxa de acerto crítico e dano crítico aumentam em 25%, a velocidade de ataque aumenta em 50 pontos e ele se torna imune a todos os efeitos de debuff por 6 segundos. Cada vez que Shagal matar um alvo, a duração desse efeito é reiniciada.
Após o término da duração, Chagall vai perder a razão. Seu poder de ataque aumenta em 50% e ele vai perder 10% de sua vida máxima por segundo até eliminar outro inimigo em campo. Só que essa skill ela tem uma certa melhoria, vocês vão entender como. No nível 2, se o alvo atacado por Chagall morrer em até 2 segundos, mesmo que não seja pelas mãos do próprio Chagall, ele vai ser considerado uma morte do Chagall e essa habilidade vai ser ali reiniciada. E no nível 3, em até 3 segundos, se o alvo morrer depois do Chagall ter atacado ele, mesmo que não seja o próprio Chagall que tenha matado, ele também vai ser considerado uma morte do Chagall e vai reiniciar essa habilidade. Isso aqui eu achei interessante, porque nem sempre ele vai matar o personagem de primeira. A quarta skill é uma habilidade de gatilho, Rugido Cinzento da Criação. Pera aí que eu vou bater no gato que tá... Sai daí, gato vagabundo! Pronto, voltamos ao vídeo. Como uma pessoa poderosa no exército do submundo, Chagall pune os inimigos. Cada vez que ataca ou libera uma habilidade, ele mira aleatoriamente em um inimigo e aplica sede de sangue no alvo por 4 segundos. No estado de sede de sangue, ele vai absorver 30% a mais da vida do alvo e não vai permitir que ele libere habilidades de loop. No nível 2, aplica sede de sangue aleatoriamente a 2 inimigos, dando prioridade a alvos sem esse efeito. E no nível 3, sede de sangue só pode ser removido por purificação forte. Uma correção, o próprio Chagall que não pode liberar habilidades em loop quando essa habilidade aqui estiver ativa, tá? Agora vamos aqui para as skills das Sapuris dele. Na armadura 1, cada segmento de dano causado por destruição máxima também vai absorver 6% adicional da vida perdida pelo inimigo. Na armadura 10, cada segmento de destruição máxima tem 30% de roubo de vida. Na armadura 20, após matar um alvo, Chagall vai ficar imune a todos os efeitos de dano durante 3 segundos. E na armadura 30, cada vez que Chagall mata um alvo, o poder de ataque aumenta em 40% e a velocidade de ataque e a taxa de perfuração de armadura aumentam em 20%, o que dura até o final da batalha. Até 4 camadas podem ser acumuladas, totalizando aí 80% de velocidade de ataque, perfuração de armadura. E o outro eu não tô a fim de calcular porque vai dar trabalho. Enfim, gente. Eu gosto muito de personagens que tem dano real e perfuração de armadura, porque normalmente vai ignorar ali boa parte, se não toda a defesa do inimigo, se torna bem eficiente. Eu não sei exatamente como explicar para vocês o cálculo de perfuração de armadura, mas é basicamente assim, eu tenho 30% de perfuração de armadura, o boneco tem, sei lá, 1000 de defesa. Então, ele vai bater ali o equivalente, né? Vai ter a subtração, a defesa do personagem vai barrar tanto do ataque, só que a porcentagem de perfuração de armadura não vai ser barrada pela defesa. O que é algo que acontece também com o dano real. É mais ou menos isso por aí. Mas enfim, vamos lá para a constelação dele. 3/9. Comandante do Submundo, aumenta a taxa de acerto crítico e o dano de acerto crítico de Chagall em 30% e aumenta a aceleração em 60 pontos com duração de até 8 segundos. No 9/9, no estado sede de sangue, nenhum efeito de cura pode ser obtido pelo alvo e a velocidade de recuperação de Cosmo do inimigo é reduzida em 30%, ou seja, além de cortar cura, ele vai reduzir Cosmo. Que boneco bom! Agora vamos para a amizade do Chagall. Temos aqui a amizade dele com Tema, Radamantes, Alone e a Pão Dura Next Dimension. Então vamos aqui para a amizade dele com a Pão Dura Next Dimension e com o Aline. Imediatamente após liberar a Ultimate, o poder de ataque vai ser aumentado em 10% por 8 segundos, em até 30% no nível máximo. A amizade dele com o nosso querido Radamantes. Cada acerto crítico vai restaurar 6% da vida com base no dano causado, 18% no nível máximo. Agora vamos para a amizade dele aqui com o nosso querido Tema de Pedra Azul. Após cada lançamento de habilidade de ciclo, ganhe permanentemente um bônus de dano de 3%, que pode ser acumulado em até 3 camadas. Isso aqui é bom, gente. Isso aqui é bom. 3% ali no nível 1, né, e 9% no nível máximo. Eu gostei disso aqui. Gostei bastante disso aqui.
A mensagem dele com o tema é bem interessante. E, pra minha felicidade, eu tenho todos os bonecos da Roda do Destino. Apesar de que o Aline eu não vou upar nunca, porque é pay to win. Mas enfim, gente, esse foi o nosso querido Chagal de Wyvern. Aqui a arte dele, nosso Radamantes depressivo. Cara, e o boneco, eu gostei das skills. Gostei do personagem em geral. Vai entrar no meta? Não sei. Porque ele parece ser o tipo de personagem pra finalizar inimigos. Ele tem essa necessidade de finalizar os inimigos para que ele consiga jogar de forma mais eficiente, jogar de forma mais tranquila. E no meta atual isso assim, não é tão difícil, mas também não é a coisa mais fácil do mundo, porque temos muitos personagens aí que mexem com bastante defesa, personagens que aumentam vida máxima, personagens que estão dando muito escudo. Então se torna um pouco difícil finalizar personagens tão rapidamente. Mas pode ser que nosso querido Chagal tenha um papel muito importante no nosso meta, né? Inclusive há outros 2 personagens aqui que eu acredito que tem um potencial absurdo para entrar no meta e simplesmente não entra na minha cabeça por que eles não entraram, que é o Shiryu Gogo Boy, Shiryu Next Dimension. Pra mim, esse Shiryu aqui é um dos melhores personagens de flecha, ampulheta, lançados ultimamente. O boneco ele é muito bom, gente. Não tô aqui, ai, nossa, você sempre superestima os bonecos. Mas, cara, não tem como falar que esse Shiryu é ruim. Você simplesmente tem um boneco custo-benefício, que é barato, é fácil de fazer. É band-aid flecha, então não é muito difícil de upar. Você tem ali um boneco que protege o time, deixa o time mais resistente, que quando ele toma hit kill ele revive. Um boneco que bate muito, que tem um controle muito bom, que causa debuff, que se buffa sozinho. Então, tipo assim, é um boneco bom, cara. O Shiryu, ele é um boneco muito bom, cara. E ele tanca muito, velho. Ele tanca pra caramba. Tanto que faz muito tempo, desde que eu comecei a jogar o Lenda da Justiça, que eu converso com o pessoal e falo assim, gente, nesse jogo tem muito boneco que tem classe tanque. Mas bonecos tanque, que são tanques de verdade, é o Shun Hades e os Shiryus, cara. Os Shiryus são os bonecos que são tanques de verdade. Shiryu Divino, Shiryu de Libra, Shiryu Astral, Shiryu Next são bonecos aí que realmente tancam o dano. Não são aqueles tanques papel que morrem com qualquer tapa. Eles realmente tancam o dano pra caramba. E esse Shiryu Next Dimension, ele tem muito potencial. E o outro boneco é o Shun Next Dimension, porque ele é um suporte bom. Você tem aí um boneco que cura, que causa eletricidade, que aumenta o dano que o time inimigo leva, que bota escudo no seu time, que protege aliado, que faz um monte de coisa. E que ao mesmo tempo fica spamando dano no time inimigo o tempo inteiro com a ultimate, com a passiva da nebulosa, cara. Então sim, é um boneco que eu acredito que tem o potencial de entrar no meta. Só que como já aconteceu aqui no servidor chinês outras vezes, muitas vezes eles pegam o boneco, deixam passar por meses e meses pra depois começar a upar eles e botar eles no meta, igual aconteceu com o Ayakus. Porque o Ayakus aqui no chinês, quando ele saiu, ele foi muito ignorado. Quando o primeiro fez e viram que ele matava o Ikki muito facilmente, que anulava a passiva dele de imortalidade, aí todo mundo começou a fazer o Ayakus, porque antes disso ninguém estava upando o Ayakus aqui no servidor chinês. Por isso que eu prefiro pensar nos personagens pelo meu ponto de vista do que pelo ponto de vista dos baleias aqui do chinês, o que é que eles estão usando, na maioria das vezes, porque eles demoram muito para atualizar o meta do jogo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, comentem, deixem o seu like, compartilhem, que é muito importante para o nosso crescimento. Falou, valeu, let it go e itadakimasu.